Hoje, quinta-feira, 18 de setembro de 2025. Paz do Senhor. Eu sou o pastor Rigonato e a lição de número 12, que será ministrada dia 21 de setembro de 2025. Nosso comentário está baseado na leitura diária sobre o tema Fazendo Discípulos, tendo como texto base Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônia e Antioquia. Atos, capítulo 14, versículo 21. Fazer discípulos é a principal tarefa da igreja, pois a igreja só será arrebatada quando a plenitude do gentil houver entrado. Romanos capítulo 11, versículo 25. E essa plenitude será composta por discípulos de todas as nações, pois a ordem imperativa de Jesus foi esta: ide, fazei discípulos de todas as nações. Mateus capítulo 28, versículo 19. Todas as viagens de Paulo tinha como propósito fazer discípulos. Todos os trabalhos da igreja devem ser voltados para isso, fazer discípulos. A igreja não sairá da terra sem concluir essa tarefa. O Senhor Jesus disse: rogai ao Senhor da seara para que envie ceifeiros. Ele disse que a seara é grande e poucos são ceifeiros. Mateus capítulo 9, versículo 37. No texto tema do nosso comentário, Paulo havia passado por Listra, Icônia e quase mortos por linchamento, vão para Derbe. Mas, preocupados com os discípulos daquelas cidades, eles voltaram para fortalecê-los na fé. A mensagem que deixaram para os discípulos de Listra e Icônia é que deveriam ficar firmes na fé, afirmando que eles deveriam passar por muitas tribulações para alcançar o reino de Deus. Fazer discípulos não é somente levá-lo a uma conversão, e sim conduzi-los a uma transformação. E para isso não basta o mestre ensinar, e sim viver o evangelho. Paulo usou-se como referência: sejam meus imitadores. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. É comum reconhecer o discípulo como um aluno, porém há uma diferença entre o discípulo e o aluno. O aluno participa das aulas como espectador de discurso, com envolvimento intelectual limitado. O professor tem apenas a incumbência de expor a matéria e fica satisfeito se o aluno entendeu. O aluno apenas aprende. O discípulo deve ser moldado. A expectativa de Jesus não era apenas fazer seus discípulos entenderem as Escrituras, e sim que vivessem conforme seus ensinos, tornando-se luz do mundo e sal da terra. O discípulo tem consciência que está sujeito a enfrentar lutas, pois ele está instruído a fazer por seu mestre aquilo que seu mestre fez por ele, dar a vida. Estou pronto não só a sofrer, mas a morrer pelo nome de Jesus. Atos capítulo 21, versículo 13. Jesus nunca enganou seus discípulos. Foi muito claro quando disse: em mim terão paz, mas no mundo terão aflições. João 16, 33. O grande problema em nossos dias são os mestres que oferecem aos discípulos o que não existe nas Escrituras. Agora você é crente, filho do Deus, dono do ouro e da prata. Portanto, as lutas acabaram. Vamos cantar o hino, agora é só vitória. Esse evangelho triunfante, sem cruz, e apresenta um Deus servo que deve me atender na hora que eu quero. Afinal, ele prometeu:
agora tem que dar. Esses discípulos não têm compromisso com a palavra, não são luz nem sal, dão mau testemunho e levam as pessoas a perder o interesse pelo Evangelho. O verdadeiro discípulo de Jesus é um referencial. Jesus era referencial, aprendei de mim. O apóstolo Paulo disse, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, 1 Coríntios 11:1. Precisamos lutar por fazer discípulos e não procure um Deus servo que dizem com arrogância o que querem de Deus. Antes, como bons servos de Deus, dispostos a dizer a Deus o que tu queres de mim. Deus abençoe os irmãos.